Palavra de meditação hoje que eu trago se encontra no livro de Romanos, Romanos capítulo 8. No primeiro versículo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, para quem está caminhando com o Senhor Jesus, para quem está fazendo a vontade do Senhor Jesus, para quem é obediente à vontade de Jesus. É preciso estar ali, caminhando com o Senhor Jesus, obedecendo às palavras do Senhor Jesus, para que não haja condenação. Nenhuma condenação há. Não existe, ainda que alguém possa inventar alguma coisa, te acusar, te tentar fazer críticas. Aí não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas é preciso estar em Cristo Jesus e não andar segundo a carne. Ele está dizendo claramente para quem está em Cristo Jesus que, olha a observação, que não andam segundo a carne, os desejos, os prazeres mundanos. Para que não haja condenação, é preciso estar com Jesus e não estar fazendo a vontade da carne. É difícil? Sim, é difícil, mas é preciso renunciar. A palavra correta é essa: renunciar o desejo da carne, a vontade da carne, para que não exista condenação. Está dizendo claramente: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, segundo a vontade da carne, os desejos da carne, mas andam segundo o Espírito. Existe uma luta grande e muito grande que fala no livro de Gálatas, capítulo 5, a luta do Espírito contra a carne. Por quê? A carne, a nossa carne, ela deseja muitas e muitas coisas, né? Mas o Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos avisa: olha, isso não é para você fazer porque não é bom aos olhos de Deus. Isso é pecado, isso é errado. E precisamos fazer o quê? Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, quando ele foi orar no monte, deixou seus discípulos ali. Quando ele retornou, ele encontrou os discípulos dormindo. E o que ele falou para os discípulos? A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sim, o Senhor Jesus falou para eles e fala para cada um de nós que a nossa carne, sim, ela é fraca, mas o Espírito Santo de Deus, ele é forte. E é ele que fala em nossos corações quando alguma coisa, algum desejo, alguma vontade vem naquele momento, para que nós venhamos a errar, a cair, a tropeçar. No desejo, na vontade da carne, precisamos ouvir a voz do Senhor falando: não faça isso. Isso vai fazer mal para você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Não faça isso, né? Precisamos renunciar de verdade os desejos, as vontades, repreender qualquer tipo de vontade, de desejo que vai prejudicar a nossa vida, que vai fazer com que nós venhamos a tropeçar, a cair, a ter condenação. Esta é a pura realidade. A palavra de Deus está dizendo claramente: portanto, agora, para quem é uma nova criatura, quem nasceu de novo, quem está com o Senhor Jesus, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne. A observação é esta: para quem não anda mais segundo a vontade da carne, os prazeres da carne, os desejos da carne, para quem renuncia de verdade, não existe condenação. Está dizendo claramente. Agora, para quem ainda está praticando os desejos, a vontade da carne, fica difícil. Se a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, está se alimentando da palavra de Deus que está dizendo: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, para quem está caminhando, fazendo a vontade do Senhor, obedecendo a voz do Senhor Jesus, e que não anda segundo a carne, a vontade da carne. Não existe condenação. Agora, para quem diz que está em Cristo Jesus, caminhando com o Senhor Jesus, e continua praticando os desejos, as vontades da carne, os pecados mundanos, ele não está dizendo que essas pessoas que continuam praticando não serão condenadas. Não é assim que está dizendo a palavra de Deus. Está dizendo que não existe condenação para quem está em Cristo Jesus e que não andam segundo a vontade da carne. Aí alguém pode dizer assim: mas todos nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores. E precisamos reconhecer que somos, que erramos, que falhamos, até em pensamentos erramos. Mas isso não quer dizer que nós precisamos insistir no nosso dia a dia, no erro. Precisamos se consertar a cada dia, né? Eu costumo dizer que nós precisamos ser, por exemplo, hoje, melhor que ontem. Não melhor que ninguém, em nada, não. Mas se consertando. O nosso erro de ontem, precisamos hoje consertar e não fazer o que fizemos ontem. Amanhã, da mesma maneira. Não, hoje eu preciso me consertar daquela coisa que eu fiz. Que aquilo não foi certo diante dos olhos de Deus. É reconhecer. E o Senhor Jesus, ele diz, a palavra dele diz claramente que precisamos reconhecer, se confessarmos nossos pecados diante dele, ele é fiel e justo para nos perdoar. Diz ainda a respeito do pecado, que todos nós somos pecadores. Sim, somos pecadores. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, sim. E eu confesso diante de Deus que tenho, que sou pecador, mas não significa que eu preciso insistir, mas eu preciso me consertar e reconhecer, para que não haja condenação. Está dizendo claramente, volto a repetir, portanto agora, novas criaturas nós somos. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus e que não andam segundo a vontade da carne, segundo os prazeres da carne. É para rejeitar esses prazeres, os desejos. Nós precisamos rejeitar em nome do Senhor Jesus. Mas que andam segundo o Espírito Santo de Deus. Ouvir o Senhor Jesus falando através daquele Espírito Santo: olha, não faça isso, que você vai cair, você vai tropeçar, você vai se machucar, você vai se ferir, você vai se prejudicar. É ouvir a voz do Senhor Jesus, do Espírito Santo falando em nossos corações. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, que você possa estar ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus hoje no seu coração, assim como eu estou ouvindo as palavras do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que eu trago esta reflexão hoje para os nossos corações. Receba no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém?